Olá, meu nome é Osório Duarte de Lacerda. Eu nasci em Boa Vista de Minas. Fiz as primeiras séries, quer dizer, o ensino fundamental em Boa Vista de Minas, na nossa escolinha. E como a nossa escola da querida Boa Vista está completando 100 anos de idade, agora nesse mês de agosto de 2017, eu quis prestar uma singela homenagem à nossa escola e contar um pouco de como essa escola foi sonhada, quais foram os idealizadores dessa escola e como foi o início de tudo. Bem, aqui nós temos então a fotografia de uma pintura da nossa antiga escolinha, que infelizmente foi demolida. Vamos à nossa crônica. Olha, gente, eu vou lendo aqui, comentando com vocês. A partir do final da primeira década do século XX, os filhos do senhor João Antônio Duarte e senhora Faustina Maria, Francisco Duarte Meião, nascido em 1879, e Higino Luiz Duarte, nascido em 1884, pretendiam construir uma escola em Boa Vista. Então, já desde o quê? No final da primeira década do século XX, ali por volta de 1908, 1909, até ali, chegar em 1910, já havia esse sonho, principalmente por parte do Meião, que era o irmão mais velho do Higino, mais velho ali entre os dois, que tinha um sonho de ter uma escola na nossa querida Boa Vista. Bem, o que acontece? Acontece que em 1909, o senhor Meião, Francisco Duarte Meião, casou-se com a senhora Alzira Cândida de Lacerda, e em 1911, portanto, 2 anos depois, o senhor Higino Luiz Duarte casou-se com a senhora Bernarda Rosa de Lacerda. Desde então, quer dizer, a partir do casamento de cada um desses dois irmãos, do Meião e do Higino, o desejo de se construir uma escola na Boa Vista aumentou. Os dois, foram homens de posses e tudo mais, como coronéis ali da região, tudo. Então, eles queriam escola para os filhos deles, já que haviam se casado, quer dizer, iriam gerar filhos, e também para os empregados, para os vários lavradores, para as pessoas que trabalhavam no engenho. Era uma região bem próspera. Então, eles tinham esse sonho de uma escola, e com o casamento de ambos, o desejo de se construir essa escola aumentou. Agora, os dois irmãos da família Duarte procuraram o senhor José Antônio de Lacerda, apelidado de Zica, que se casou em 1901 com dona Amélia Luísa Duarte. Desse casamento nasceram 2 filhas, Maria Amélia de Lacerda e Hilda de Lacerda. A Maria Amélia de Lacerda casou-se, gerou filhos, tal, tá? E a Hilda de Lacerda faleceu solteira, tal, com mais de 90 anos e tudo. Aqui nós temos também uma pintura mostrando essa região aqui do Largo da Igreja da Boa Vista, aqui onde funcionava a antiga ermida de Boa Vista, que ficava de frente para a Casa Grande, depois foi transformada em Casinha de São Vicente, ou seja, o local onde os vicentinos se reuniam. Ali está a sede da primeira Casa Grande da Boa Vista, ok? E ali do lado, a casa onde o senhor Zica, tá? Que é exatamente quem? O senhor José Antônio de Lacerda morava com a sua esposa, Morava com a sua esposa, dona Amélia Luísa Duarte. Então, aqui está o Largo da Igreja, a igreja antiga vinha até aqui, depois fizeram outra. Então, nós temos aqui uma caracterização de época e tudo, mas para mostrar a casa onde o Zica morava. Bem, Meião, Higino e Zica, o trio parada dura da história dessa escola da Boa Vista, tá? Empreenderam-se ao máximo para a construção da casa da escola.
Era uma característica muito bonitinha do pessoal da Boa Vista, sempre falar, você vai lá na casa da escola? Quer dizer, está lá perto da casa da escola. A igreja nova foi construída do lado da casa da escola, tá? O senhor José Antônio de Lacerda, que era o Zica, apesar de não ter curso superior, era um exímio leitor, humanista, fervoroso cristão, tesoureiro da Igreja da Boa Vista, membro fundador da Conferência São Vicente de Paulo e grande conhecedor da Carta Magna Brasileira, ou seja, da Constituição Brasileira, promulgada em 1891 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Tanto é, né, que o Zica, a quem chamávamos de tio Zica, tinha na casa dele o quê? Ele tinha uma publicação dessa Carta Magna, ou seja, da Constituição que oficializou a República Brasileira, em que o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil. Bem, tornou-se ao longo do tempo um autodidata em diversos assuntos. O Zica, gente, era um cara curioso, lia muito, inteligente, capacitado, uma capacidade de reter conhecimento muito grande, tá? Particularmente nos assuntos jurídicos, prestando seu conhecimento a todo o povo de Boa Vista quando necessário. Por essa razão, o Zica, o José Antônio de Lacerda, ficou conhecido em Pitangui pelas pessoas que compunham o Fórum de Pitangui, que era a cidade, a comarca da nossa região, da qual Boa Vista pertenceu até 1954, tá? O Zica foi apelidado lá de o advogado de Boa Vista, apesar de não ter formação superior, mas ele peitava qualquer advogado, qualquer promotor e convencia os juízes, né, quando ele pegava uma causa de alguém da Boa Vista, e ele ia lá, na raça, na coragem, defender os direitos das pessoas oprimidas. Tornou-se uma pessoa bastante conhecida na região. Muitos da localidade e vizinhança o procuravam para um conselho, para a solução de um problema. Eu estou falando um pouco mais sobre o Zica, porque muita gente diz que a escola deveria se chamar Francisco Duarte Meião, porque realmente foi a pessoa que mais empreendeu e foi atrás e correu e fez de tudo para se construir a escola de Boa Vista. Mas lembremos que o Meião, juntamente com seu irmão Higino, procuraram exatamente o Zica, porque o Zica tinha, né? O Zica tinha essa qualidade e facilidade com os políticos, com a área administrativa. Então ele tinha, né, um trânsito livre em Pitangui. Então todo mundo já o conhecia. Então com o Zica junto, as portas se abriam na área burocrática, na área jurídica e tudo mais, ok? Então vamos lá continuar a nossa história. Aqui nós temos uma fotografia da igreja de São Francisco de Pitangui, porque a igreja Nossa Senhora do Pilar, que deveria estar representando Pitangui aqui, que era a igreja matriz, toda trabalhada com vários altares, o altar principal muito grande lá no fundo, e os altares laterais, tinham 3 altares de um lado direito, 3 do lado esquerdo, eram todos trabalhados em madeiras, policromados com muito ouro. Mas essa igreja pegou fogo em 1914, né? Exatamente 3 anos antes de ser construída a Escola de Boa Vista. Então está aqui a última igreja antiga, grande, que nós temos em Pitangui, dessa época do ciclo do ouro, lá do século XVIII. Portanto, colocamos aqui para representar Pitangui a igreja São Francisco, né, de Assis, que está lá até hoje. Por quê? Nós estamos mencionando Pitangui, que era a comarca, era a cidade, era a sede do município. Boa Vista, assim como o Cercado, que era o antigo nome de Nova Serrana, aquela região ali, Conceição do Pará, toda aquela região pertencia ao município de Pitangui. Então está aqui. Vejamos o que vai acontecer. Em decorrência desse conhecimento, né,
O senhor Zica acompanhou o senhor Meião nas viagens à cidade de Pitangui, cuidando da parte política e jurídica para a construção da escola de Boa Vista. O Meião chegou a ir algumas vezes sozinho, mas o Meião tinha o quê? O Meião tinha, sim, era respeitado como fazendeiro, quer dizer, um cara que sabia se impor, tinha um conhecimento também, mas ele não tinha a facilidade de transitar e de fazer parte da vida política e da vida jurídica de Pitangui, como o José Antônio de Lacerda. Tá? Por isso que o José Antônio de Lacerda foi junto para abrir os caminhos e facilitar as questões políticas e jurídicas. Bem, aí vem, em 1917, foi construída a casa que sediaria a Escola Rural Mista de Boa Vista, por decreto do governador estadual, a pedido do presidente da Câmara Municipal de Pitangui. Aí você tem o dedinho de quem? O dedinho do Zica, o dedo do Meião, tá? Do Higino. Então, quer dizer, mas lembrando a vocês que para a papelada sair, chegar aqui em Belo Horizonte e ter uma autorização do governador e tudo mais, nós tivemos que passar por esse processo via Pitangui e o Zica tinha mais facilidade para esse trabalho. Bem, o senhor Francisco Duarte Meião e seu irmão Higino forneceram as pedras, as madeiras, os tijolos e as telhas para a construção da escola. Os tijolos e as telhas eram fabricados em uma molaria às margens do Ribeirão Boa Vista, localizada ao final da Rua de Baixo, próxima onde atualmente fica a casa do senhor Mozart. Naquele fundo ali da casa do Mozart, no fundo ali da Ivone Duarte Feu, naquele fundo ali, próximo ao Ribeirão de Baixo, lá da Boa Vista, tinha essa olaria, onde se fabricava tijolos, onde se fabricavam telhas. E lembrando que essas madeiras, aquelas grandes toras para fazer os esteios da escolinha, foram tirados lá do Mato do Meião. Eles estavam muito alegres, naquela empolgação toda. Então, eles que tinham dinheiro queriam mostrar que eles estavam participando tudo. Veja que a parte política, jurídica, o Zica atuou muito. Agora, na parte da construção, tudo, quer dizer, Meião tinha muita madeira, tinha muitas matas em seu terreno, o Higino tinha também muito. Então, eles vão contribuir, vão construir e deixar a sua marca lá na escolinha, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos um quadro da escolinha aqui já pintada tudo, com o pessoal andando aqui e tal. Está aqui a escolinha conforme ficava. Aqui do lado esquerdo foi construída a nova capela Nossa Senhora do Carmo, uma vez que a antiga ermida que ficava lá naquela pintura anterior que eu falei para vocês, onde funcionou, né, o local onde os vicentinos se reuniam. Então, ali tinha uma ermida antiga, com 2 torres, tinha um adro todo bonito e tal. Mas aí fizeram uma nova igreja aqui do lado, e nós vamos falar disso já já. E aqui do lado de cá, que passava um ribeirão, tinha essa casa, que é onde morava o senhor, né, Osório Duarte Araújo, com a sua esposa, né, a dona Maria, que era a esposa do Osório Duarte Araújo, era irmã do Meião, era irmã do Higino. Portanto, a professora que veio para Boa Vista, né, na hora do recreio era muito comum, ela descia aqui, tinha esse muro de arrimo de pedra, vinha cá e vinha nessa casa tomar um café. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais dessa professora que foi a primeira que foi, né, escolhida. E ela mesma se escolheu, se ofereceu para ir para Boa Vista. Então vejamos o que acontece.
Os dois irmãos fazendeiros, né, Meião e Gino, compartilhavam da mesma opinião do senhor Zica. Já que o Zica era o intelectual da Boa Vista, os dois procuravam ouvir o melhor do Zica, que era o José Antônio de Lacerda. A professora, para assumir a Escola Rural Mista de Boa Vista, tinha que ser competente, carismática, forte e, de preferência, vir da capital. Porque podia ser uma professora de Pitangui. Pitangui tinha excelentes professoras, tinha uma tradição, sempre teve. Mais uma da capital. E lembrando a vocês que em 1917, Belo Horizonte tinha apenas 20 anos. Era uma cidade jovem, mas desde 1906, que em Belo Horizonte tinha sido construída a Escola Normal de Belo Horizonte, que em 1946 transformou-se em Instituto de Educação de Minas Gerais. Então, o que acontece? Eles queriam uma professora de qualidade, cheia de vigor, cheia de carisma, cheia de conhecimento, né, para ir para lá. A Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais fazia divulgação das vagas para professoras em listas que eram fixadas na própria Secretaria de Educação, na Escola Normal de Belo Horizonte, que atualmente é o Instituto de Educação, e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Tá? Aqui eu faço esse comentário, que a antiga Escola Normal de Minas Gerais, gente, essa escola foi referência para o Brasil inteiro como a melhor escola para formar normalistas, para que as mocinhas se formassem no magistério. Tá? Uma moça formada na Escola Normal de Belo Horizonte, ou depois de 46, no Instituto de Educação de Minas Gerais, ela carregava uma bagagem imensa, mais do que uma pessoa que hoje tem curso superior na área de educação. Ok? Mas um conhecimento fantástico. Então, eu botei aqui em 1946, a Escola Normal de Belo Horizonte teve seu nome mudado para Instituto de Educação de Minas Gerais, sob a direção da escritora e pedagoga Lúcia Casasanta, que era autora dos livros As Mais Belas Histórias. Eu estudei nesses livros da Lúcia Casasanta, né? A parte de leitura, de interpretação de texto, tinha o pré-livro, tinha do primeiro ano, tinha do segundo ano, tinha do terceiro, tinha do quarto, as mais belas histórias. A Lúcia Casasanta fez um apanhado das mais belas histórias do mundo todo e colocou nessa coletânea dela, o que era uma gracinha. E na Escola de Boa Vista nós aprendemos muito nos livros da Lúcia Casasanta. Com uma pessoa como a Lúcia Casasanta na direção da escola, a escola só podia ser um sucesso, como sempre fora também no passado. Bem, agora aqui eu estou julgando duas imagens de Sete Lagoas. Por quê? Sete Lagoas, aqui está a igreja de Santo Antônio, uma pequena capela lá de Sete Lagoas. Sete Lagoas é a cidade de origem da família da mocinha que foi nomeada, né, que foi para ser professora na Boa Vista. Eu estou usando muito o que foi, porque eu estou fazendo essa gravação em Belo Horizonte, ok? Então, a Gersina, que estava aqui em Belo Horizonte, ela foi avaliada, como ela preencheu os requisitos, ela então foi para Boa Vista. E aqui então nós temos duas visões, né? A questão muito forte da religiosidade de Sete Lagoas, terra da família da Gersina, que veio tentar a vida na nova capital do estado. Então, quer dizer, Belo Horizonte naquele período dos 20 primeiros anos. Agora, está aqui falando da jovem, a que foi a primeira professora. Uma jovem moça, Gersina Gomes de Souza, de família originária de Sete Lagoas, moradora da jovem capital de Minas, Belo Horizonte, formada pela Escola Normal, achou interessante a proposta de se trabalhar com pessoas de uma zona rural. Candidatou-se à vaga
preencheu todos os requisitos solicitados pelos coronéis de Boa Vista de Pitangui. Então está aqui, a Gersina preencheu todos os requisitos. Ela foi avaliada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e foi considerada apta. Gente, se você pensar bem, em 1917, uma moça nova, com menos de 20 anos, sair de Belo Horizonte, viajar, né, quase o que, mais de 8 horas de trem de Maria Fumaça para chegar até a Boa Vista, quer dizer, chegava lá na Estação do Cercado ou na Estação do Saco, que era preferencialmente onde descia, porque ficava mais próximo da Boa Vista. Então, ela viajava um dia inteiro por terra que ela nunca tinha ido, nunca tinha ouvido falar, cheia de esperança e pensando, eu quero usar todo o meu conhecimento, toda a minha capacidade, tudo que eu aprendi na Escola Normal de Belo Horizonte para essas crianças desse interior de Boa Vista. E foi cheia, né, de graça, cheia de tudo. Vou falar ainda mais de Gersina. Aqui, gente, à esquerda, como era a escola normal na época lá da Gersina e tudo mais, era assim. Depois vocês veem que eles cortaram essa parte de cima, puxaram um crescente aqui. Se você perceber, as janelas estão lá de forma arredondada aqui tudo, tá? Agora que fizeram esse crescente num estilo mais eclético, mais... Aqui está, né, cheio de detalhes e tudo. Aqui são as colunas, no estilo neoclássico. Então, até hoje, o Instituto de Educação é dessa maneira tudo. Mas o corpo da escola, o auditório, onde eu tive o privilégio de participar, né, da formatura, né, do magistério, da nossa querida Raimunda, que nós chamamos de Fifia, foi minha professora. E foi uma formatura linda, foi no auditório aqui do Instituto de Educação. Ela deu aula nessa escola de Boa Vista, anos mais tarde, né? Presta serviços à escola até hoje. Eu não sei qual a função dela hoje, se é inspetora, se é coordenadora, mas, enfim, é uma pessoa de grande utilidade, tem uma bagagem muito grande. Então, só para mostrar para vocês, a dona Gersina estudou aqui. Dessa escola aqui, toda numa área urbanizada da Belo Horizonte antiga, ela vai para o interior e nós vamos deparar com a Gersina chegando em Boa Vista e fazendo um trabalho extraordinário durante os anos, né, que ela chegou em 1917, ficou até 1927, quer dizer, até 1926, ela conseguiu criar, tá? Uma escola, digamos assim, com qualidade. Todas as alunas e todos os alunos da dona Gersina eram pessoas extremamente educadas. E essa educação foi passando de pai para filho. Tanto é que quando os alunos de Boa Vista, no decorrer dos anos, iam para Nova Serrana, todo mundo já sabia, falava, esse é da Boa Vista, pela educação, pela qualidade, pela percepção e pela capacidade de aprender. Então, são pessoas assim que herdaram o que a dona Gersina tinha de melhor, porque ela deu o seu melhor para a população de Boa Vista. Bem, gente, agora vamos mostrar a epopeia da dona Gersina indo para Boa Vista. Saiu da estação central de Belo Horizonte, tá? Em direção ao centro-oeste, e aqui, né, o trem vai tudo, então ela foi imediatamente para o seu destino. Aqui nós temos a Maria Fumaça, passando sobre um pontilhão, uma ponte de pedra, sobre um ribeirão, na região próxima a Zurita. O que é legal nessa viagem da Gersina, tem umas coisas fantásticas, é porque da nossa região de Boa Vista, a região do Leandro Ferreira, Pitangui e tudo, a bitola, quer dizer, a distância entre os trilhos de trem, tá, era menor.
era de 80 centímetros. E a bitola de Belo Horizonte até Divinópolis, tudo passando por Mateus Leme, Azurita, Itaúna, era de 1 metro. Então, o que acontecia? Quando chegava ali na região próxima a Mateus Leme, na região de Azurita, tinha que todos os passageiros descerem, os que iam para o lado, né? Vamos dizer, do Cercado, de Pitangui, de Bom Espaço, tinham que descer, mudar de trem, porque as bitolas eram diferentes, então não dava para o mesmo trem que andava numa linha que tem a bitola. É o que nós chamamos de tramway, né? É exatamente o caminho do trem. A bitola é a distância entre um trilho de ferro e o outro trilho. A nossa bitola, que era padrão mundial, que era de 1 metro e tudo, até Divinópolis, tudo, São João del Rei, mas para a região de Nova Serrana, Boa Vista, Leandro Ferreira, que é a região Conceição do Pará, Pitangui, a bitola já era menor, era de 80 centímetros. Então, eles tinham que padronizar, né? Infelizmente, optaram por desativar a nossa linha ferroviária, o que é uma pena, porque é uma coisa linda. E assim a Maria Fumaça ia. E assim as pessoas da Boa Vista iam para a Estação do Cercado ou para a Estação do Saco, para ir para a festa da Conceição, todo mundo ia de Maria Fumaça, era aquela alegria, aquela festa, enfim. Está aqui, então, para a gente ter uma ideia do que a dona Gersina viu nesse caminho dela até chegar à Boa Vista. Com certeza ela viu muita coisa bonita que hoje já não existe mais. Vamos lá. Olha, gente, a viagem de Gersina para Boa Vista foi uma epopeia, quer dizer, algo extraordinário, um grande feito. Imagina uma menina nova, recém-formada pela Escola Normal de Belo Horizonte, indo para um interior, para uma região que ela não conhecia. Então, tá? Ela foi tudo e quase um dia inteiro para alcançar o destino. Quando chegou em Azurita, região de Mateus Leme, teve que descer de um trem e pegar o outro. Eu já falei isso para vocês, só uma confirmação aqui por meio do texto. As bitolas eram de tamanhos diferentes, tá? Portanto, tinha que trocar de trem por causa disso. Para aquela jovem, tudo era aventura. Quando ela chegou acompanhada do senhor Meião, na Estação do Saco desceu, porque podia ter descido na Estação do Cercado. Mas a estrada para a Estação do Cercado, a distância é maior, a estrada era pior, e a Estação do Saco tinha um caminho passando ali pela região da Cachoeirinha, tudo mais, ficava mais perto, mais rápido. Então, está aqui, ó, o trem, a Maria Fumaça da dona Gersina, entre a Estação do Cercado e a Estação do Saco, bem próximo ali da Estação do Saco, onde a dona Gersina, né, tinha que descer. E lá vem a dona Gersina dentro da Maria Fumaça. Ainda não era uma dona, era apenas uma flor desabrochando para a vida, né? Segundo o papai foi aluno dela e tudo mais, linda, linda. A primeira vez que ela chegou tinha uma trança do lado, e os homens sempre encantados com as mulheres de cabelos longos, tudo. Com o decorrer do tempo veio uma onda de cabelo curtinho, tudo. Inclusive a maioria das fotos que nós temos da Gersina, ela está de cabelo curto. Então está aí, Gersina chegando ao seu destino, acompanhada do Meião, né? Precisava de um acompanhante e tudo. E vamos ver quem é que estava esperando a Gersina lá na Estação do Saco. Bem, o menino Vicente Cândido de Lacerda, com 12 anos de idade, estava na estação esperando a professora com uma carroça. Então, em todas as viagens de dona Gersina para a capital, era o menino e adolescente Vicente que a acompanhava até a Estação do Saco, onde ela pegava a Maria Fumaça para Belo Horizonte. Ao final das férias, todas as vezes que a dona Gersina voltava para Boa Vista, ela descia na Estação do Saco e o menino Vicente estava lá esperando por ela, no início de carroça. Depois ela aprendeu a cavalgar, então o menino Vicente ia num cavalo e levava um puxado para que ela voltasse cavalgando com ele. Olha, gente, esse menino era apaixonado pela Gersina, contava histórias maravilhosas. Eu passei muitas noites sentados na boca de um fogão de lenha, comendo biscoito, bolos feitos pelas minhas irmãs,
tá? Comendo batata doce assada na cinza do fogão de lenha, ouvindo histórias da Gersina, da pessoa maravilhosa que ela era. Esse menino chamado Vicente, que sempre levou e sempre buscou a Gersina na estação, não é ninguém mais, ninguém menos do que meu pai. Então, papai, além de tudo, foi aluno dela e todo mundo era deslumbrado. Aquela velha guarda da Boa Vista, da época do meu pai, dos contemporâneos dele, tia Carmen, né, nós tivemos o tio Gil, tio Damarquino, várias pessoas da Boa Vista que foram alunos da Gersina, guardaram o melhor dela. Ela deu o melhor dela para toda a população da Boa Vista ali, né, para todos que foram alunos. Aqui uma pintura, claro que não faz jus, mas uma pintura de uma carroça com um adulto, um menino e uma moça de chapéu para não tomar sol. Quer dizer, uma insinuação, né, do meião, do menino Vicente no meio e a dona Gersina a caminho da Boa Vista, saindo da estação do Saco. Bem, Gersina Gomes de Souza iniciou seu trabalho em agosto de 1917, segundo os documentos que constam na escola de Boa Vista, tá? Como professora regente na comunidade, na nossa comunidade de Boa Vista, contando com 58 alunos na primeira série, quer dizer, a maioria era analfabeta, ela tinha então que começar lá do beabá, ok? 5 alunos na segunda série, 4 alunos na terceira série e 1 aluno na quarta série. Então veja quanta região era carente, tá? Foi um trabalho árduo, pois contava com poucos recursos. Muitos alunos percorriam longas distâncias, né? Moravam nas várias fazendas ao redor, vindos de várias fazendas da redondeza. Época esta em que locomoção era difícil, não havia merenda na escola. Então lá vinha cada aluno com seu bornal, quer dizer, uma capanguinha de tecido, com a merendinha, às vezes era um arrozinho com a farofa, uma farofa de ovo, uma farofa de uma carninha ali, uma paçoca feita no pilão. Quer dizer, uma merendinha ou outra, às vezes um abacate, uma fruta, e assim acontecia. Sabe o que é extraordinário nisso tudo que nós vamos ver agora? É que a história da Igreja da Boa Vista, que daqui a 2 anos completa 100 anos, aquela capelinha que nós temos, tá? Porque a antiga é lá de 1763, que ficava ali onde é a casinha de São Vicente, onde hoje é a capelinha de São Vicente. E aquela que foi feita nova ali, inaugurada em 1919, tem uma história fantástica, ligada inclusive à dona Gersina e seus alunos. Por isso é que é importante a comunidade participar de tudo que há, para que as pessoas sintam, né? Tipo, eu participei da construção dessa escola, eu participei da construção dessa igreja, eu participei na melhoria da nossa comunidade. Isso é muito importante, porque quando nós participamos, nós sentimos que nós temos direitos, inclusive de opinar para melhorar. Então, isso é algo importante. Vejamos aqui, né, a dificuldade das crianças. Vamos causar um impacto em vocês agora. Muitos dos caminhos que ligavam as fazendas à Boa Vista era desse tipo. Havia sempre uma árvore florida, sempre uma porteira que os meninos faziam questão de pular ao invés de abrir, afinal de contas, e quando a gente abre a porteira e fica em cima dela para ela ir até o final para bater. Quantos de nós, quando crianças, né? Quantas porteiras quebradas por nós. Então, está aí, um caminho deliciosamente como um dos vários caminhos das fazendas que levavam até Boa Vista. Então está aí, né? Uma árvore florida, tudo. Agora, atenção, senhores passageiros, com destino ao sucesso, com destino ao futuro, tá? Em 1919, dona Gersina e seus alunos, sabe o que faziam na hora do recreio?
ela ia com os menorzinhos de mãos dadas, os maiores iam correndo na frente, iam lá para a rua de baixo, iam até a olaria do Higino, que ficava ali no fundo, onde hoje é a casa do Mozart, aquele fundão ali da casa da Tivone também, e ali ficava a olaria. E eles iam lá buscar tijolos para a construção da igreja. Então a professora trazia, e cada aluno, tinha aluno que trazia 3 tijolinhos, porque tudo de tijolinho, tinha aluno que trazia 4, tinha aluno que trazia 2, os pequenininhos traziam 1, porque todo mundo queria se sentir participante. E isso é muito legal, né? Então, aqui nós temos um quadro de como era a Capelinha da Boa Vista ali, e lá no fundo nós estamos vendo a casa do Zica, a casa do José Antônio de Lacerda, que ficava do lado da casa grande, mais antiga. Então está aqui a nova capela, Nossa Senhora do Carmo. Depois, com os anos, ela foi ampliada, adquiriu umas torres e tudo mais. Mas era uma gracinha, né? De repente, deveríamos ter mantido assim e termos feito uma outra maior. Que a gente, às vezes, vai descaracterizando as coisas para atender ao número de pessoas. Mas, enfim, está aí, né? Então, está aí erguida ao lado da escola. A escola estava aqui. Então, lembre-se que a escolinha velha é mais antiga do que a igreja, 2 anos, tá? Bem, e está aí, então, essa história. Durante o tempo em que lecionou em Boa Vista, a dona Gersina, porque todos a chamavam de dona, ela tinha alunos mais velhos do que ela, claro, porque tinha muitas pessoas para serem alfabetizadas, mas era a dona Gersina. Eu me lembro da tia Carmen, que substituiu a dona Gersina, falar assim: quando ela me passou o cargo, eu era apenas uma menina de 14 anos. Entrei na sala determinada a ensiná-los e ser respeitada. Fui categórica, assim como dona Gersina foi categórica ao assumir a nossa escola. Eu gosto disso. Quer dizer, fui categórica. Olha que palavras, né? Para o que ensinar e ser respeitada, sem magoar. Eu fui aluno da tia Carmen. Gostaria imensamente de ter sido aluno da dona Gersina, mas tive professoras maravilhosas na Boa Vista, maravilhosas. Fui aluno da Catarina, fui aluno da Iuca, fui aluno da Fifia, a Raimunda, na época, né, a gente chamava de dona Raimunda. Fui aluno da minha irmã Maria Ângela, um pouquinho tempo, mas é muito interessante, são várias as professoras e alguns professores que passaram pela história da nossa escola. Eu estou aqui para contar o início da escola, a dona Gersina até a tia Carmen, porque agora o pessoal, com a documentação que tem na escola, vai contar essa história até os dias de hoje, tá? Bem, o que acontece? Então, a dona Gersina, ela era hóspede na fazenda do Meião, que a gente chamava de Varginha de Baixo, um casarão antigo. Ali ela ficou todos esses anos, era hospedada, tudo. E criou-se um carinho muito grande, porque a dona Gersina, ela acabou tornando-se madrinha de alguns filhos desses alunos dela. Por exemplo, a dona Gersina tornou-se madrinha da Ivone. A Ivone Duarte, irmã da Elza Duarte, Elza Consuelo Duarte, né? A tia Ivone, as duas são minhas tias, irmãs da minha mãe foi aluna da Gersina. A tia Ivone e a tia Elza não chegaram a ser porque eram muito jovens, mas lembram da Gersina. E a tia Ivone era afilhada da Gersina. Agora, os irmãos mais velhos, todos foram alunos da Gersina, muita gente maravilhosa, da Casinha do Campo, tá? Da Lavoura, dos arredores, todos foram alunos da Gersina. Agora, em maio de 1926, a dona Gersina afastou-se do cargo por motivo de saúde. A sobrinha do senhor Meião e do senhor Higino, Carmen Duarte, filha do Osório Duarte Araújo, que morava naquela casa em frente à escola, que eu mostrei para vocês, onde a Gersina ia lanchar, ia, né, tomar um cafezinho na hora do recreio, tudo, né, passou a substituí-la até dezembro do mesmo ano.
E em 1927, nós temos a Gersina deixando definitivamente a Boa Vista, né? E ela não voltaria mais. Então, o que ocorre? No início de 1917, Dona Gersina afastou-se definitivamente do cargo e Dona Carmen Duarte foi nomeada interinamente pelo Estado, tendo apenas 14 anos de idade, passando a ser responsável pelas 4 séries. Nessa época, a escola contava com 68 alunos matriculados, filhos de fazendeiros, lavradores, agricultores. Aqui está também uma pintura da casa em que morava o senhor Osório Duarte Araújo, com a sua esposa Maria, que eram compadres da Gersina. A escola ficava aqui nesse alto aqui, e aqui tinham essa pinguela, passava um córregozinho aqui, ali eram os quartinhos de guardar mantimento, né? O pessoal rodava fumo ali, quer dizer, guardava feijão, arroz. Então está aqui. Depois, papai e mamãe moraram nessa casa por muitos anos, eu nasci aqui, e sempre uma casa muito ligada à escola, muito próxima da escola, em frente à escola e tudo mais, tá? Bem, gente, o que acontece então é que aqui está a casa em que Dona Carmen nasceu e tudo, né? E a maioria da família toda ali é do Osório Duarte Araújo. Dona Carmen aqui a gente está dando uma atenção, porque foi aquela que substituiu a Gersina, apesar de ser uma adolescente. Mas, como ela mesma disse, fui categórica e sempre respeitada, sempre admirada, e manteve a linha. Enfim, né? A escola tinha que continuar. O povo lamentou profundamente a perda da Gersina quando ela veio embora, tudo tal. Mas, enfim, a vida continua. Bem, o que acontece? Em 1933, por decreto do presidente da República, Getúlio Vargas, a escola foi desmembrada do Estado e, durante algum tempo, foi mantida com dificuldade com a ajuda financeira dos pais dos alunos. Quer dizer, ficou uma coisa meio, né, a dificuldade de se manter. Passados 5 meses, um decreto estadual, agora do Estado, transformou a nossa escola em escola municipal, filiada à Prefeitura Municipal de Pitangui. Ok? Então, em 1933, durante a era Vargas e tudo mais, nós tivemos a nossa escola transformando-se em escola municipal, quer dizer, filiada à Prefeitura de Pitangui. Mas nós temos que lembrar que em 1954, o cercado emancipou-se de Pitangui, tornou-se cidade, e Boa Vista passou a pertencer à Nova Serrana, o antigo cercado. Então, a partir de então, a nossa escola torna-se uma escola, né, municipal ligada ao município de Nova Serrana. Aqui nós temos um documento muito interessante. Em 5 de abril de 1996, pelo decreto 9.707, a escola voltou a ser estadual. Vejamos o que reza o decreto. Aqui uma cópia do decreto, né, que faz a escola de Boa Vista voltar a ser estadual. Decreto número 9.707, 5 de abril de 1996, cria escolas reunidas com a denominação de José Antônio de Lacerda de Boa Vista de Minas, ex-Boa Vista, município de Nova Serrana. Então, a escola recebeu esse nome de Escolas Reunidas José Antônio de Lacerda, que é o ZICA, que ajudou na parte política, administrativa, a desembaraçar para que o Meião e o Higino, os 2 irmãos, realizassem o grande sonho deles de dar a Boa Vista uma escola, né, de ensino primário, de ensino fundamental, para alfabetizar e preparar essas crianças para a vida. Decreta, artigo 1º, ficam criadas as escolas reunidas José Antônio de Lacerda, Boa Vista de Minas, município de Nova Serrana. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Tudo que havia antes, então, fica anulado. Artigo 3º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, ao 5 de abril de 1996. Era o então governador Israel Pinheiro da Silva e secretário de Estado da Educação, o senhor Gilberto Antunes de Almeida.
Lembrando que em 1998 houve novamente uma municipalização da escola. E a escola de Boa Vista de Minas, José Antônio de Lacerda, é uma escola municipal. Bem, moçada, eu queria falar um pouco mesmo, era desse início da escola, esse lado afetivo. Vocês vejam que, né, escrito numa linguagem bem simples, como uma crônica que não tem muito compromisso com a norma padrão culta da língua. Assim como nós falamos, assim eu procurei escrever. E é um quase nada, mas é a minha declaração de amor por essa escola, por professoras tão queridas, por pessoas tão queridas. Afinal de contas, né? Eu saí da Boa Vista, mas a Boa Vista nunca saiu de mim. Cresceu, progrediu, vários problemas, mas enfim, né? Quem não tem problema? Então, nós temos que tentar amenizar e temos que tentar nos unir, porque nós não podemos perder a nossa história. Um povo sem história é um povo sem educação, sem perspectiva de futuro, é um povo que perde a sua identidade. E nós temos que mostrar para as pessoas de Boa Vista e de outros lugares que a Boa Vista já foi grande, já teve professora de qualidade, várias professoras maravilhosas da própria Boa Vista, de Nova Serrana, de Perdigão, de Pitangui, enfim, fazendo a história da nossa escola. Eu gostaria de mencionar cada uma das professoras, cada um dos professores, mas eu não tenho condições para isso, porque eu não sei, realmente não sei. Mas esse trabalho, com certeza, está sendo feito pelas professoras da escola, da melhor maneira, diretor e tudo mais. E agradeço a oportunidade que me deram para falar um pouquinho dessa escola que eu tanto amei, que eu tanto amo, e do nosso povo de Boa Vista. Então, muito obrigado, um grande abraço, e para você, escolinha de Boa Vista, vai aqui a última foto, está aí a antiga escolinha e a nova escola. Eu desejo que um feliz centenário, um feliz aniversário, e que você, escola, possa continuar formando pessoas para uma vida melhor, porque tem uma coisa que ninguém toma de nós, que traça não rói, que ferrugem não corrói, que é a educação. Isso é algo que os pais devem dar a seus filhos e que ninguém consegue tomar. Ouro, prata, tudo pode acabar com o tempo, mas a educação plantada em nosso coração, em nosso cérebro, jamais será arrancada de nós. Um grande abraço para todo mundo que fez a história da nossa escolinha de Boa Vista. Um grande abraço para a atual diretoria, para todo mundo nessa comemoração do centenário. Um grande abraço para você, escola. É com muito carinho que eu me despeço e com muita saudade. Muito obrigado.